Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. Eu sou Margot Ferreira e a gente está aqui para conversar abertamente sobre temas femininos, feministas, polêmicos ou não. A gente fala sobre tudo, né, Ângela? Sobre saúde, sobre política, sobre comportamento, sobre sexo, que é um assunto que interessa muita gente. Mas hoje a gente vai falar sobre saúde, né? Vamos falar sobre menopausa, quais são os mitos e as verdades deste momento que toda mulher passa. Uma hora você que está nos vendo, se já não passou, vai passar. E a gente fica nesse momento assim muito insegura, porque é tanta informação que a gente muitas vezes nem sabe o que acontece, né? Exatamente. Eu desconhecia um monte de sintomas e eles chegaram para mim como uma grande surpresa, porque não se conversava sobre isso como se conversa hoje, né? Exatamente. E para conversar sobre esse tema conosco, nós estamos aqui com autoridade no assunto, doutora Tessia Maranhão, que além de ser uma médica ginecologista, já formou muitos profissionais, eu diria que a grande parte dos profissionais da ginecologia aqui no estado, né, doutora Tessia? A senhora pode se apresentar, por Seja favor? bem-vinda. Meu nome é Tessia Maria de Oliveira Maranhão, sou professora aposentada, professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Tocoginecologia, ou seja, de ginecologia e obstetrícia, e tenho as pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aí gosto muito da minha especialidade, tenho me dedicado há muitos anos sobre a endocrinologia feminina, a fisiologia feminina. Então, o climatério, né, a menopausa, ela faz parte dessas modificações pelas quais a mulher passa ao longo de sua vida, né? Então, a gente pode ver o que é possível esclarecer sobre os mitos e as verdades, né? Pois é. Vamos conversar, já que a senhora falou sobre endocrinologia feminina, né? O que nos difere da endocrinologia masculina, né? E por que a menopausa pesa tanto mais na mulher do que a andropausa no homem, por exemplo? Olha, a diferença que você perguntou é sobre a sintomatologia. A sintomatologia se deve na mulher à falta do estradiol, do hormônio feminino, não é? Devido à falência ovariana, que ocorre de uma forma normal, de uma forma fisiológica na mulher, entre os 45 e os 50 anos, mais comumente. O homem também tem. No homem acontece 5 anos, mais ou menos, depois da idade da mulher. Tudo acontece no homem sempre com essa diferençazinha, né? E aí o homem, muitas vezes, ele tem sintomatologia, sim. Nos últimos anos, essa coisa está começando a ser vista, mas os homens também mudam um pouco quando os testículos passam a produzir menos testosterona, né? Então, a diferença é que na mulher se deve à falta do estradiol e no homem à falta do principal hormônio masculino para ele, que é a testosterona, produzida por suas glândulas sexuais, que são os testículos. Agora, doutora Tessia, a gente é realmente movida pelos hormônios, né? Sim. A gente começa a nossa idade fértil e ela tem data para acabar, não é isso? E eu estava pesquisando que são 73, em torno de 73 sintomas que vêm com a menopausa. E uma delas a senhora disse que é tudo provocado pela redução hormonal, né? Então, a gente sente fisicamente, a gente sente mentalmente, a gente sente emocionalmente. É um turbilhão. Socorro! Como é que a gente enfrenta isso? Emocionalmente com um peso enorme, né? Ao ponto de acabar casamentos, Sim. Relacionamentos. Acabar casamento pode ser o climatério, pode ser a síndrome pré-menstrual durante a fase de vida reprodutiva ou no final da fase de vida reprodutiva. A mulher é movida, eu digo assim, a mulher todo dia é diferente. Por quê? Porque durante a fase de vida reprodutiva, quando os ovários estão funcionando, quando ela tem o ciclo menstrual, a cada dia ela tem um nível estrogênico diferente. Sim.
ela tem zero de estrogênios durante o ciclo menstrual, mas logo ali em torno do quarto, quinto dia, esse nível estrogênico de estradiol começa a se elevar para ter um pico maior em torno do 13º dia do ciclo, se o ciclo for de 28 dias, que é pré-ovulatório, né? Acontece assim, como uma decorrência da maturação folicular, e tem o final do ciclo e tem a segunda metade do ciclo, onde nós temos progesterona. A progesterona, ela tem uma atuação sobre o sistema nervoso central. A mulher muda. Tá vendo? A mulher muda. A gente E não tem pra muitas onde vezes fugir. hoje isso se diz assim, tensão pré-menstrual. Não, não é tensão ainda. Não é síndrome ainda pré-menstrual. É síndrome menstrual mesmo. Sim. É o ciclo menstrual que está se dando. Então, a mulher fica eufórica quando ela tem muito estradiol, em torno do 13º dia, 14º É a dia. nossa ali. melhor fase. Pois né? é, a fase que ótima. Mas quando chega o final do ciclo, ela vai mudando. Que é a própria natureza querendo que o corpo reproduza, né? É, Por isso essa euforia. Sim, é a natureza exatamente. mandando na gente, E querida. quando a gente chega na menopausa, é a natureza dizendo o quê, doutora Teresa? Aí a natureza diz, aí esse ovário que estava assim funcionando muito bem, ciclando muito bem, ele deixa de funcionar. Então ele deixa. Então isso acontece de uma forma progressiva. Então, em torno dos 40 anos, em algumas mulheres até antes, ela já começa a apresentar uma irregularidade menstrual. Aí sim, ela passa a apresentar a síndrome pré-menstrual. Ela tem distúrbio de sono, principalmente, tem as ondas de calor que começam à noite, tem a deficiência estrogênica atuando lá na vagina, provocando ressecamento vaginal, dor à relação sexual, uma flutuação emocional. Muitas vezes, aquelas que têm tendência à depressão apresentam depressão, ou outras doenças mentais até são exacerbadas ou se apresentam nessa fase de falência ovariana que caracteriza o início do climatério. Porque você tem uma fase na vida da mulher de climatério, que começa com a pré-menopausa, aí você tem a menopausa, que é aquela fase em que cessam as menstruações, e depois em torno de 5 anos ou um pouco mais de pós-menopausa. Então, comumente hoje se fala menopausa, né? Mesmo os artigos científicos hoje, eles falam menopausa. Então, como tratar a menopausa? Como tratar a menopausa com a terapia de reposição hormonal? Pois é, como tratar a menopausa? Porque é uma fase que a gente sofre muito, como a senhora já descreveu aí, todos esses sintomas. E é muito angustiante mesmo. Até a informação, hoje a gente até tem mais acesso, mas ainda há muitas dúvidas. Por exemplo, uma mulher mais jovem, ela pode se prevenir? Da menopausa? Dos sintomas. Se preparar para esses sintomas Não, que ela certamente pode- virão, né? Ela pode tomar conhecimento, se tornar mais esclarecida para enfrentar melhor essa fase. Sim, mas A não tem como, nessa Não época tem como prorrogar a vida ovariana, a função ovariana. Não tem. A idade da menopausa varia e varia. Ninguém pode dizer assim, em função do uso de pílula, ou em função do número de gestações, ou em função da menarca, tardia ou não, ou mais precoce. Não, isso é muito familiar. Sei. É uma herança genética. É uma herança, né? Então, se a mãe, dependendo da idade da menopausa na mãe ou na tia, que vai acontecer essa falência ovariana, não é? Com sintomas ou não. Na maioria das vezes, com sintomas. Às vezes, só com sinais. O que é diferente? Sintoma é o que a mulher sente. E sinais, ela pode ter, por exemplo, um ressecamento vaginal, uma alteração de absorção de cálcio pelos ossos, uma perda maior de cálcio pelos ossos. Ela pode ter alterações no organismo que ela não se dá conta. Perda de massa muscular, está, inclusive, né? E massa muscular, sim. Então, ela não se dá conta de que está sendo portadora desses
sinais dessas modificações do organismo, dessas alterações. E nessa fase, por conta dessas alterações metabólicas que acontecem na mulher, ela fica mais predisposta, ou é a fase em que aparece com mais frequência algumas doenças, como diabetes, hipertensão, entendeu? Doenças Então, cardiovasculares também aparecem com mais sim, frequência. as doenças cardiovasculares muito frequentes com a falência ovariana. Sim. Muito frequentes com a falência E ovariana. aí a mulher, ela pode ir monitorando esse comportamento, né, do próprio corpo com as consultas regulares, é isso. Né? A Sim. ideia é que ela, com os exames, ela consiga ir entendendo essas mudanças, até previamente. né? Isso, chega aquela fase, muitas vezes ela chega no consultório e não liga a idade com alguma sintomatologia que ela está apresentando, e é preciso que nós, médicos, alertemos a paciente com relação, olha, você nessa idade, aí tem que conversar, explicar, não é o que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer. E aí tomar medidas preventivas com relação ao quadro da menopausa, sim, porque a gente pode ajudar o ovário, ajudar a mulher, ela está perdendo o hormônio, vamos repor. Se ela puder fazer uso dos estrogênios, vamos repor os estrogênios. E esse é um ponto, né? É um dos mitos, podemos dizer assim, a reposição Não, é um hormonal. dos fatos. Mas muita gente ainda tem resistência. Eu conheço várias mulheres que têm uma Porque resistência vários muito médicos grande, também né? têm resistência, não são Então, só as mulheres. Vamos falar sobre isso, sobre essa resistência? Como é que a gente vence isso? Veja bem, existe uma relação. O estradiol é um hormônio trófico, isso quer dizer, prolifera tecido. Não é? Por que que a mulher tem ressecamento vaginal? Porque o estradiol que estava atuando na mucosa vaginal, fazendo aquela proliferação, mantendo aquele tecido normal, trófico, o estradiol deixa de existir, não é? Então, quando a gente diz assim, reposição hormonal, é para repor o que o ovário não está produzindo. Vocês imaginem uma mulher de 45 anos, no auge da sua produção intelectual, no auge porque ela agora tem os filhos adolescentes ou até adultos, então ela pode trabalhar com mais sossego. Então, uma fase produtiva por excelência, e ela começa a apresentar sintomatologia, tipo não dorme bem. Não é? Tem as ondas de calor durante a noite, não dorme bem, o limite de tolerância diminui, aí vamos ter as brigas, não só na família, mas no ambiente de trabalho, porque ela fica menos tolerante. Então, é impossível uma mulher na fase de produção, ela entrar num quadro desse. Sofrido, né? É sofrido, pode ser sofrido. E aí é esse sofrimento que a gente tem que frear. A gente tem que controlar isso. Tem que fazer com que a mulher se sinta bem, com que ela possa viver bem, dar qualidade de vida a ela. Inclusive, essas reações mais do comportamento, né? Que acabam afetando os relacionamentos amorosos, Sim. os casamentos, enfim, né? Isso altera toda a qualidade de vida da mulher em todos os âmbitos, né? Sim. É muito complicado. Pode alterar, sim. Pode sim. Vamos chamar a nossa primeira Vamos. participação? A gente tem a Vamos lá? participação de Sol Oliveira, que ela é corretora de imóveis e ela está vivendo esse turbilhão de emoções aí. Vamos lá, Sol, o que você tem a dizer? E vamos conversar hoje sobre menopausa, mas antes quero agradecer a Ângela Margot pelo convite. Muito prazer mesmo estar aqui com vocês e com a doutora Tessia. A menopausa bateu na minha porta aos 50 anos, ou seja, 4 anos atrás, e foi sofrimento, viu? As mulheres, quando elas não têm informação, a gente pensa que é depressão, a gente pensa que está tendo um problema na cabeça, porque é dor de cabeça, aquele fogacho, é uma indisposição, é uma irritação, você perde o réu primário fácil. Então, assim, são vários sintomas, pessoal. Se eu for falar aqui, eu senti muita coisa, realmente foi uma mudança. A pele ficou muito ressecada, o cabelo ficou estranho, aí a gente começa a fazer amizade com óleo de rosa mosqueta, com óleo de coco, são os amigos novos que surgem. E eu comecei a suplementar com fitoterápicos como a Mora Miura, né, e outros.
Só que não dava conta. Foi então que uma ginecologista me passou uma reposição, né, modulação hormonal transdérmica, ou seja, gelzinho, que é o estradiol. Então, estradiol com fitoterápicos, exercícios, que cá entre nós eu tenho que ser mais assídua, é bem verdade, foram fazendo com que realmente eu melhorasse um pouco, né? E assim a gente tem que levar, tem que mudar algumas coisas, não ingerir tantas outras, adquirir novos hábitos alimentares, mas eu acredito que sim, tem como conviver com a menopausa. Inclusive era para ser matéria de sala de aula, porque ninguém está preparado para isso. Doutora Tessia, me fala, a questão da modulação hormonal, como é que tem sido a procura, a informação? Porque a desinformação existe e algumas pessoas têm preconceito, têm medo de ter trombose, enfim, há muita lenda urbana em cima desse tema. Como é que a senhora tem lidado com isso? Eu prefiro chamar de tratamento mesmo de reposição hormonal. Eu não gosto, para isso, do termo modulação. Mas tudo bem. Com relação à administração dos hormônios, realmente quem freia, quem melhora o quadro do climatérios é a reposição hormonal por excelência. Os fitoterápicos, existem vários estudos mostrando que muitas vezes o placebo atua melhor do que os fitoterápicos. Nossa! É sério? É sério, não é brincadeira. Então, os fitoterápicos, pode ser até que ele atue, dependendo de alguns vegetais que contêm estradiol, podem atuar. Mas os mais comuns, geralmente, não atuam, os fitoterápicos. Uhum. Então, podem ser usados, mas tem que... junto com isso, você tem que ter outros cuidados. Então, por exemplo, fazer com que a mulher faça meditação, fazer com que ela faça exercícios físicos, às vezes ela precisa de uma terapia, mesmo fazer uma psicoterapia, outros critérios, outros fatores, outras armas, né, outras estratégias podem ser utilizadas para melhorar esse quadro. E melhora, Mas, né, veja doutora bem, Tessia? ajuda muito, ajuda a mulher a enfrentar. Não é que melhore a intensidade, mas Sim. na hora que ela aprende, ela se prepara, ela fica mais forte para enfrentar essas modificações, não é? O que a literatura mostra é que realmente é dessa forma que atua todas essas outras estratégias. Agora falando sobre mitos, né? No seu Na dia a realidade, dia. fitoterápico seria um mito. Pronto, É então, mesmo, eu tô decepcionada, tô arrasada. falando sobre isso, né? No seu dia a dia, no consultório, né? Nas conversas, porque eu imagino que uma mulher que chega numa situação como o Sol bem dividiu, e a gente também, né? Em maior ou menor intensidade, vive este momento. O que a senhora tem notado, sentido, percebido ali no seu dia a dia sobre isso? O que é que elas trazem, as angústias? E entre mitos e verdades, o que a senhora identifica? Olha, o quadro que ela traz é realmente redução da libido. Isso é um ponto, incomoda né? bastante a mulher. Porque às vezes ela não é nem compreendida, não é? Sim. Por essa redução, ela é Julgada. ela é requerida como se nada estivesse acontecendo pelo companheiro. Então, redução da libido, dor, a relação sexual, insônia. Insônia, isso pra as mim me ondas de mata. calor, não é? Que ela tem, tá se arrumando, fazendo uma maquiagem, aí Aí lá derrete. vem a onda de calor, principalmente na cabeça, A aqui, gente sabe que ao é isso. redor da implantação do cabelo. Então, aí vamos desmanchar tudo, o cabelo murcha, fica todo ondulado do jeito que ela não Resseca o queria. cabelo, resseca a pele. Então, isso, a pele fica ressecada, fina, com facilidade para enrugar, perde o tônus. Por quê? Porque ela perde colágeno. Sim. Ela perde colágeno de todo o organismo, dos ossos, E, assim, da muito pele, da rápido, né? musculatura. Com uma rapidez Muito rápido. impressionante. Não sei, eu acho que é progressivo. Se você tem 5 anos de pré-menopausa, ela começa a apresentar isso desde o início. É porque a pré-menopausa Desde- a gente não percebe. Ou, né? Não gente só- quer a gente tá perceber menstruando, a muitas gente- vezes. Exato. Olha, não É. quer perceber muitas vezes. É, né? Quando a mulher se choca. Mas eu acho que é mais Muito- desinformação. Muitas doutora. vezes ela se choca quando a gente diz, olha, seu ovário já está começando a ficar preguiçoso. A gente tá? se choca. Está começando a deixar de funcionar.
Né? porque Aí a gente- tem umas... Olha, tem mulher que faz questão de continuar menstruando. Eu acho ótimo, não tem problema nenhum. Mas por quê? Porque ela não fiz quer, questão. ela quer ter o período menstrual. Ela quer dizer Isso que é está... possível? Não, porque existe na reposição Sim. uma forma, principalmente Ah, para mais é? jovens, não é? A gente, eu particularmente, acho que elas têm razão, vão As menstruando. mais jovens, né? Sim, É, ah, tá. 45, Sim. até antes de 50 anos, vai menstruando. Até porque o útero, o próprio útero, o revestimento endometrial, ele vai deixando de ter recepção e aquele sangramento vai diminuindo. Sim. E até porque, se ele não responde, a gente tem como fazer menos os derivados da progesterona. Então, a gente tem que ajustar a terapia, o tratamento hormonal tem que ser ajustado à mulher. Perfeito. Não existe uma fórmula, todo mundo vai fazer isso, vai tomar isso, vai usar isso. Não, você tem que fazer os ajustes. Doutora Tessia, pode variar de pessoa para pessoa, independentemente da herança genética? Por quê? A minha experiência foi durante a pandemia. A minha menopausa chegou exatamente durante a pandemia, naquela coisa do isolamento social e tal. E eu continuei trabalhando, continuei com a minha rotina, saindo todo dia para trabalhar e voltava para casa e depois me trancava, aquela coisa, né, de lavar as compras, usar máscara o tempo todo. Mas eu, para não pirar, digamos assim, eu comecei a me dedicar ao exercício físico. Eu ligava no YouTube, uma professora lá de ginástica, e eu passava às vezes 2 horas do meu dia fazendo ginástica. Eu sei que aquilo me fez um bem, aquilo me trazia uma vontade de viver, produzia uma endorfina assim maravilhosa. Carol Borba, muito obrigada. Graças a Carol Borba e a essas aulas de Você e ginástica. milhares, né? Porque Eu é e milhões, impressionante. ela tem milhões de inscritos no YouTube. Isso foi tão importante para mim durante a pandemia que eu não senti os efeitos da menopausa. Não senti. Você falou dos calores, né? Dos fogachos e tal. Eu lembro de ter acordado na madrugada 2 vezes com o pescoço molhado. Só, eu nunca tive fogacho. Agora a insônia começou a pegar agora, né? Alguns sintomas estão vindo agora. Uma vontade de chorar, de ficar triste, aquela coisa, também de vez em quando aqui e acolá pinta, né? Mas você está fazendo reposição, alguma coisa Eu assim? não faço reposição nenhuma. Nenhuma. Eu faço. Eu Zero. faço com gel. Agora, outra coisa em relação à parte sexual, em relação à libido, eu e Ângela temos uma coisa em comum. Nós começamos relacionamentos novos exatamente na menopausa. E isso é outro gás. É isso outra dá coisa. um gás, isso dá um outro... Porque você está num casamento de outro 30 sabor. anos e ainda vem a Exato. menopausa, aí é difícil, né, doutora? Complica, né? Agora, você viveu uma nova paixão, um novo amor aos 50 e tantos, já vivendo a menopausa, a libido é outra, né, gata? É completamente diferente. completamente diferente. Concorda, doutora? Sim, concordo. A gente tem um lado aí psicológico bem importante, né, na menopausa. Sim. Então, você ser estimulada a ser jovem é ótimo. É bom, né? Doutora Tessia, a senhora falou da resistência dos médicos. Eu queria voltar nesse ponto. Por que que os seus colegas são tão resistentes à reposição hormonal? Talvez falta de preparo científico, não é? Talvez seja mais isso. Porque quando... E existiu um trabalho em 2000, ali em torno de 2000, um trabalho americano que durou 5 anos, com uma população de mais de 16 mil mulheres, que mostrou, quando ela fazia uso de estradiol mais o derivado da progesterona, que naquela época era medroxiprogesterona, então houve um discretíssimo aumento do câncer de mama. Isso foi água na fervura. Entendi. Foi botar água gelada na fervura, né? Porque já se estava bem adiantado no tratamento, todo mundo já aceitando, aí de repente acontece aquilo e aí pronto. Foi nos Estados Unidos e aí vamos deixar de fazer reposição. Mas depois, com o estudo dos dados, se viu que não era o estradiol que fazia isso, mas sim a somação, a progesterona, os derivados da progesterona era quem estavam se somando e fazendo com que aquele grupo tivesse aquele discreto aumento de câncer de mama. E essas mulheres começaram a fazer hormonioterapia aos 62 anos, o que está errado. Sim, Entendeu? qual é o ideal, então? O ideal é que ela comece na fase
de transição menopausal, que é o que se chama de janela de oportunidade, Que já é o climatério? que já é o climatério, e que ela use a terapia enquanto a terapia estiver fazendo bem a ela, né? Melhorando a qualidade de vida. Naturalmente que nós vamos ter todos os cuidados. A gente sabe que nessa fase, a terapia de reposição hormonal, o estradiol, ele protege contra um câncer muito frequente, que é o câncer de cólon nas mulheres, câncer de intestino. Sim. Então, esse é um lado muito importante. Sim. A gente sabe que a terapia de reposição hormonal protege os ossos, não é? Então, tem uma população de mulheres que não é pequena, que tem tendência a fazer perda óssea, osteoporose. Então, a terapia de reposição hormonal protege. Porém, a gente sabe que tem que ter cuidado com outros cânceres, principalmente o câncer de mama, que é muito frequente. E esse é um ponto que eu acho que está entre os mitos, né? Vamos dizer assim. Quem tem herança genética, por exemplo, eu tenho na família de câncer de mama. E aí, quando eu entrei na menopausa e eu decidi pela reposição, aí muita gente, mas você tem herança genética, isso não é um risco? É um risco. É um risco, se for a mãe, se for a irmã. Exatamente, né? é mãe e irmã. Aí existe. Porém, você faz uma monitorização, você faz a terapia e você continua, mais do que nunca, a investigar, não é? As lesões mamárias, as modificações mamárias, se impõe a mamografia anualmente, a partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia defende, e esses cuidados nós temos que ter. Mas a senhora Mas não vamos ter que desaconselha ter a reposição. A senhora Não, eu não desaconselha. aconselho a reposição. Eu, particularmente, não. Existem estudos que mostram, inclusive, reposição naquelas que já tiveram câncer de mama. Mas eu prefiro, como eu sei que o estrogênio é trófico, eu já vi experimentalmente essa ação, então eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. Entendi. Temos mais uma participação. Temos a jornalista Zenaide Castro, que tem uma pergunta para a senhora. Vamos ouvi-la. Quero parabenizar as amigas Margot e Ângela pela iniciativa do programa e por trazer temas tão relevantes para a vida da mulher. Quero cumprimentar a doutora Tessia e já fazer uma pergunta sobre o tema do podcast de hoje. Eu gostaria de saber se os sintomas da menopausa, se eles permanecem ao longo da vida da mulher depois que ela entra na menopausa, ou se eles tendem a parar, mesmo que ela não faça uso dos hormônios, principalmente sintomas como os calores, os ressecamentos, se eles continuam ao longo da vida ou se eles podem parar. Muito obrigada. Eles são mais frequentes na fase de maior falência ovariana, no final, ali na fase de transição menopausal e no início, né, nos primeiros anos, 2, 3, 4 anos. Porém, e aí depois a mulher deixa, ela pode ter apresentação durante um ano, a gente não tem uma idade, não tem um período exato, você vai ter durante tanto tempo. Naturalmente que vai depender do tipo de vida que essa mulher tem, não é? Por quê? Porque essas ondas de calor, elas dependem de um sistema, né? Do sistema que nós chamamos de serotoninérgico. Então, nós temos na nossa modulação os opioides e temos as substâncias serotoninérgicas. A serotonina, a norepinefrina. Então, o aparecimento dessa sintomatologia vai depender também da fisiologia da mulher. Vai depender. Mas isso acaba em algum momento? Pode acabar, é isso que eu estou dizendo. Pode acabar dentro de 1 ano, 2, 3 ou 4 ou 5, e pode você atender uma mulher que faz 9 anos e ela chega 2. Eu tenho umas 3 que chegam assim, não. Quando é que eu vou deixar de ter ondas de calor? Com que idade, mais ou menos? Não, ela chega com 70 e diz, olha, eu ainda tenho onda de calor. Eu não... É Nossa, muito desagradável. que sofrimento. Verdade, é verdade. É muito desagradável, mas é como eu estou dizendo, isso varia de mulher para mulher. A senhora está falando, e a gente está tocando muito nas ondas de calor, é um ponto recorrente, né? Que é o que parece que mais e os sintomas urogenitais também são importantes. Sim. Por quê? Porque você tem ressecamento não só da vagina, mas também na porção mais distal da uretra.
E é um outro E sintoma. tem afinamento também na mucosa vesical. E você tem perda de colágeno dos ligamentos de sustentação da bexiga. Então, essa mulher que nunca teve filhos... Aí vem a incontinência urinária. Pode apresentar incontinência urinária, apresenta incontinência urinária e não só incontinência urinária, mas ela pode ter também a cistite, uretrite e cistite. Mesmo que não tinha ainda tendência, pode desenvolver Sim. Por quê? Porque deixou de ter o hormônio que atuava renovando aquele epitélio. Tem a ver com a Não é? constância das relações sexuais? Não tem a ver. Pode até haver com a falta, pode ter a ver alguma coisa com a falta de higiene, mas vai ter com as relações sexuais se realmente ela não se proteger. Sim. A mulher que não faz a reposição sistêmica geral, ela precisa usar um creme vaginal que atue como estrogênio na vagina e na porção distal da uretra. A senhora fala daqueles com aplicadores? Com aplicador, os óvulos ou os cremes vaginais. Hoje nós temos, além dos cremes vaginais à base de um estrogênio fraco, o estriol, nós temos até a base do ácido regenerador por excelência, hialurônico. Sim. Nós temos cremes até a base de ácido hialurônico para estimular a produção do colágeno na mucosa vaginal. Mas esses com aplicadores, eles não vulnerabilizam aquela mulher que já tem um histórico de câncer de colo de útero na família, por exemplo? Não, tem nada a ver. Não? A mulher que tem uma histórica de câncer de colo do útero não tem a ver com a modificação. Ela pode ter o câncer nessa fase dos 50 anos, não é? Que é a fase de maior frequência ali na mulher, mas por quê? Porque ela teve vaginite e não se cuidou ao longo do tempo. Sim. Então, chega uma hora que ela vai ter o câncer, né? Doutora Tessia, para a gente encerrar a nossa conversa, que teria aí muito pano para manga ainda. Nossa, passou porque, rápido. Não é? Porque são tantas dúvidas. Muitas dúvidas. E a gente fica assim, fervilhando, procurando realmente uma solução para as nossas angústias, porque eu acho que é isso que muitas mulheres vão Sim. à procura no consultório. Melhorar a qualidade de vida. Exato. Então, que conselhos aqui para a gente fechar a nossa conversa e que orientações a senhora dá para quem está vivendo essas angústias, dúvidas, incertezas que o climatério e a menopausa nos trazem? Procurar ter uma qualidade de vida, fazer exercícios físicos, se não puder ir para uma academia. Importantíssimo, né? Importantíssimo. Fazer caminhadas, né? 150 minutos de caminhada durante a semana. Não passeio, batendo papo, caminhando. Caminhando com força, com vontade, né? Evitando as doutora? massas, evitando as gorduras, Açúcar. sal em Sim, porque excesso. outras doenças vêm, como o colesterol, por Exatamente. exemplo, né? Açúcar, sal em excesso e conversar com o médico. Ela tem que conversar com o médico. Ou ela vai a um especialista, aquele que acompanhava. Às vezes ela precisa de alguém mais que complemente esse acompanhamento. De né? outra especialidade. Alguém que tenha mais experiência com essa parte de acompanhamento, né? Endócrino. Ou ela começa lá na rede básica, o médico generalista, lá o de saúde da família, ou o médico que faz atenção geral básica, tem a obrigação de saber orientar essa paciente. Perfeito, doutora Tessia, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas orientações. É muito importante contar com um especialista tão referenciada como a senhora, não só aqui no Rio Grande do Norte, como no Brasil inteiro. E quem quiser tirar mais alguma dúvida, como é que pode encontrá-la? Eu sei que a senhora tem um perfil no Instagram. Tenho. Qual é o seu perfil lá? Tessia Maranhão. Arroba Tessia Maranhão, tudo Arroba juntinho. Tessia Maranhão. Tá lá. Procura a doutora Tessia lá, pode perguntar que ela vai responder. É que eu uma sei. figuraça, doutora Tessia, maravilhosa. Muito obrigada. Muito doutora. obrigada. Eu agradeço também, porque sempre que a gente tem uma oportunidade de conversar, esclarecer as pessoas, é muito importante. Fundamental. É eu muita agradeço. interrogação que a gente fica Muita nessa fase. oportunidade também de passar isso para a população. E como sempre, a gente encerra com uma frase de Para a efeito. população em geral, não só a feminina. Exatamente. Também para os Exatamente. homens. Para que os a gente homens nos conheçam, né, gente? Exato, a gente precisa dessa parceria, né? Fundamental.
Então, para finalizar, a gente sempre finaliza com uma frase de efeito. Eu achei uma maravilhosa sobre menopausa, que é de uma figura que eu adoro, que é a Mônica Martelli, e ela fala sim. muito sobre o tema menopausa, né? Achei uma frase dela maravilhosa aqui. A gente está sempre em tempo de escolher um caminho novo, um emprego novo, um amor novo, aprender uma língua nova ou conhecer lugares novos. E na menopausa, continue escolhendo uma calcinha nova para sair no fim de semana. É, perfeito. É a Mônica Martelli, maravilhosa. É isso, doutora Tessia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Amiga, valeu, mais uma. Mais uma e a gente encerra esse por aqui e até a próxima. Até lá.